Os povos indígenas brasileiros habitam a região desde muito antes da chegada dos europeus. Há indícios que apontam que o Brasil tenha sido ocupado há pelo menos 12 mil anos. Mais didaticamente, a história brasileira sempre começa a partir do encontro dos nativos com os europeus em 1500. Para os portugueses, a complexidade das sociedades indígenas era totalmente significante considerando a diferença cultural. Abre aspas. Não se encontram em sua língua nem F, nem L, nem R. Assim não tem fé, nem lei, nem rei. Fecha aspas. E essa era a perspectiva dos colonizadores sobre os nativos, mesmo que houvessem figuras religiosas, políticas e regras. Toda a estrutura social e a história nativa até então era desconsiderada. Durante os primeiros anos de apropriação das terras pelos colonizadores, os contatos entre brancos e indígenas foram razoavelmente cordiais e se baseavam nas relações de escambo. Com o fim do período pré-colonial, houve a tentativa de escravização dos povos originários, a qual foi barrada pela Igreja Católica, com o objetivo de conseguir mais fiéis através da catequização dos indígenas. Assim, indígenas perdiam sua liberdade, cultura, espaço e até mesmo a saúde. Muitas doenças foram trazidas pelos europeus e grande parte da população não resistiu às novas doenças. Durante todo o decorrer da história, nativos foram perseguidos, mas durante as invasões francesas ao território brasileiro, houveram alianças entre tribos rivais com franceses e portugueses. Estes se aproveitaram até mesmo das rivalidades entre povos para vencer seus próprios conflitos. Ao decorrer dos séculos, as causas indígenas não se tornaram mais relevantes. Por exemplo, durante a Era Vargas, línguas indígenas eram proibidas por lei. Oficialmente usaria-se somente o português. Somente em 1988, as terras indígenas passaram a ser legalmente demarcadas e os direitos devidos foram dados legalmente aos mesmos, depois do genocídio em massa vivido pelos povos originários durante a ditadura militar. Assim, vendo a história dos povos originários, é uma história de desapropriação, desaculturação, genocídio e sofrimento. Mesmo atualmente, as terras indígenas são constantemente invadidas e seus direitos são invalidados. Logo, a necessidade de conhecer a história da perspectiva nativa faz-se essencial. Assim sendo, há livros escritos por nativos com essa proposta, como A Terra dos Mil Povos, História Indígena Brasileira contada por um índio. Nessa obra, um indígena é protagonista através dos períodos históricos brasileiros, onde se discorre mais a fundo sobre alguns fatos citados anteriormente. Joe Biden.